E aí galera, bom, no vídeo passado a gente acabou falando um pouquinho sobre JWT, como criar esse mecanismo de autenticação e como implementar no nosso projetinho Nest, né? Com isso a gente acabou protegendo as rotas. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como salvar esse token em JWT num banco de dados de memória, que é o Redis. Então a gente vai utilizar ele como nosso Session Storage. E para que a gente vai utilizar o Nest como Session Storage? Porque é mais uma maneira de salvar o seu token, deixar ele salvo num banco. Com isso a gente consegue ter um pouco mais de segurança nisso, né? Não deixar só amarrado na camada de aplicação. Também vou falar um pouquinho sobre os problemas que eu tive ao implementar a lib do Redis no projeto com o Nest, né? Porque existe uma issue, né? O que seria uma issue? É um problema na biblioteca. Ela já foi resolvida, porém a documentação do Nest não foi atualizada. E eu vou mostrar como que eu fiz para resolver esse probleminha. Eu vou mostrar também onde que tá a issue, para mostrar se ela já foi resolvida ou não. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, então, para implementar o Redis dentro do Nest, eu acabei criando um módulo, né, que seria esse módulo de cache. Não necessariamente precisava criar um módulo, poderia só colocar uma service e instalar as dependências do Redis. Mas só para mostrar que também pode ser feito dessa maneira, se você quiser criar um módulo para ficar mais apartado, também funciona. Então o que eu fiz foi só dar um npx -g resource cache, e aí já acabou criando esse módulo. Então ele cria com o padrão, que é a controller, módulo e a service. E para você implementar o Redis aqui, dentro do imports, você vai colocar as dependências do Redis, que é esse cache módulo, porque no Nest, para você cadastrar o Redis, ele para funcionar como um cache, você tem que usar essa dependência aqui, que é o cache manager. Então aqui no import você coloca cache manager.register. Você coloca que você vai registrar um cache que é do tipo Redis, que tem essa tipagem aqui, Redis Client Options. Para isso, você precisa instalar a lib do Redis. Aí você vai colocar aqui a sua store, né, que seria seu banco de dados. Ele é do tipo Redis Store. E você aponta aqui para qual que é a rota que ele vai ser utilizado, né? Então meu host, como eu estou rodando num ambiente dockerizado, coloquei no localhost. E a porta padrão do Redis é a 6379. E aqui é os imports do módulo por padrão, né? Então só com isso aqui você já consegue a conexão com o Redis. Nossa, tão simples, sim, é bem simples. E como que a gente faz para salvar os dados no Redis, né? Bom, como a gente está salvando um cache, né? Como se fosse só um objeto dentro do Redis. Então eu criei uma classe aqui, que ela é uma injectable, né? Como ela é uma service, ela tem que ter essa notação de injetável para fazer injeção de dependência, né? Que naquela parte de OC, que é a inversão de controle, né? Então, aqui no meu construtor dessa classe, como eu estou usando o Redis, preciso injetar o Cache Manager, e esse Cache Manager é da notação do Nest para identificar que a gente está usando um módulo de cache. E aí, por isso que eu coloco esse inject aqui no construtor. Eu também coloco o Cache Manager, que é a nossa variável que vai estar dentro dela, vai estar a conexão com o Redis. E ela é do tipo cache, que vem desse Cache Manager. Então aqui eu criei dois métodos, né? Um que vai ser para salvar o dado no nosso cache, e outro para recuperar os dados do nosso cache. Para salvar é bem simples, é só você colocar aquele como async await, porque ele é uma promise, né? Então eu coloquei aqui this.cachemanager.set, e esse aqui é o nosso token JWT, que é o nosso beater. E o que é esse primeiro parâmetro aqui no set, né? Se você for olhar aqui na anotação do método, o primeiro parâmetro é a chave que vai ser utilizada para buscar esse dado, né? Então eu coloquei como chave o próprio beater, que é a string do beater, né? Que é aquela string gigantesca, né? Então, como chave, eu coloquei o próprio beater, e como valor também coloquei o próprio beater, porque dentro dele tem todos aqueles nossos dados que estão encriptados dentro do beater, né? Como último parâmetro dessa função de set é o TTL. O que é o TTL? É o time to live, ou seja, aqui eu coloquei, se não me engano, esses 200 mil aqui estão em milissegundos, se eu não estou enganado, e isso aqui equivale a 3 minutos.
Então, toda vez que eu setar o nosso token JWT no Redis, ele vai estar setado com o próprio beater, que vai ser a chave, ele em si é o próprio valor também, só que eu coloquei dentro de uma variável chamada access token. Esse aqui vai ser o tempo que esse token vai ficar válido dentro do Redis, ou seja, dados 3 minutos, esse registro simplesmente vai desaparecer. Beleza, e como que eu resgato esse valor dentro do meu Redis? Para isso tem essa função que é retrieve data, ela também é uma promise, ela recebe como parâmetro, né, o próprio token, né, que aqui ele está como a chave que vai ser buscada aqui dentro do banco. Então vou colocar aqui, ó, await, isso aqui eu estou buscando o meu dado dentro do Redis. Eu dou aqui um get, faço aqui beater. Então aqui dentro do meu get você vai ver que ele só tem a property key. Essa property key é a chave dele. Ah, mas o que é esse parâmetro aqui depois do get? Esse menor chave access token. Bom, se você for ver a notação aqui, ele é do tipo unknown, né? Ou undefined de get. Como ele é T, ele pode ser unknown, ou seja, ele pode ser de qualquer tipo. Ou undefined quer dizer que ele não encontrou esse dado, né? Então, por isso, eu passei uma tipagem que é esse objeto aqui, tá vendo? Quando eu salvo um dado no meu Redis, eu tô falando que o meu dado que eu salvei lá, ele é do tipo access token e ele tem esse beater aqui dentro. Ou seja, é um access token do tipo string. Então, por isso que eu coloquei o dado que ele vai me retornar, ele pode ser um undefined, como a gente viu aqui na própria tipagem. Esse T é porque é o tipo dele, é o type. Então, o tipo dele é access token, que ele pode ser undefined ou string. Então, por isso que aqui no valor eu coloco a interrogação, né? Se vier o access token, eu retorno ele, né? Se essa propriedade não for nula ou undefined. E caso ela seja nula ou undefined, eu retorno null. Então, essa vai ser a primeira parte de como a gente salva e recupera os dados aqui no Redis. Bom, então dado que a gente criou o nosso módulo de cache, eu preciso importar esse módulo de cache dentro do nosso módulo de autenticação, que é o nosso módulo auth. E para isso, eu tenho o módulo de cache que está aqui. Eu exporto ele como um app cache module. E dentro do nosso módulo de autenticação, eu faço apenas o import dele aqui na primeira variável de imports, na rede de dependências do módulo. Com isso, o nosso módulo de autenticação agora tem acesso aos dois módulos do cache. Seria de guardar e de buscar um dado dentro do Redis. Então, toda vez agora que eu realizar uma autenticação, ou seja, quando eu der um sign-in, ou seja, um usuário está logando na minha aplicação, eu vou gerar o token JWT, que no caso contém o e-mail e o nome dele. Ele usa essa função aqui, né, sign-in async. Eu gero todo esse nosso token, eu salvo nessa variável aqui de token. Dado que eu já tenho o meu JWT pronto, eu vou salvar esse token JWT dentro do nosso Redis. Então, para isso, eu chamo aquela função que foi mostrada já, que é o store data. Essa aqui. Então, para isso, eu coloco aqui no meu construtor import do nosso Redis cache. E como ele é um serviço injetável, ou seja, nosso Redis cache, ele tem a notação @injectable. Quando o Nest subir a nossa aplicação e ele perceber que na auth existe essa dependência do Redis cache, ele vai popular essa variável aqui com o valor do Redis cache. Então aqui, quando eu fizer o login do meu usuário, eu vou gerar o JWT dele e salvar no nosso Redis cache, a partir da nossa função store data. Bom, então como que agora a gente verifica se o nosso usuário está realmente autenticado, né? Bom, então aqui no nosso middleware, que é o AuthGuard, eu também tive que colocar o import do Redis cache para buscar o registro dele no banco, ou seja, o token dele no banco. Essa parte ela fica exatamente aqui, né? Redis cache.retrieve data. Então, quando a nossa requisição bater aqui no back-end,
esse middleware ele é responsável por buscar esse token da requisição e verificar se está válido ou não. Então aqui eu estou extraindo o token da minha requisição, ou seja, se esse token for nulo, ou seja, se não vier esse token, eu vou retornar já um 401, ou seja, meu usuário não está autenticado. Ou se ele for um token que é inválido, ou seja, o usuário digitou blá 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 blá, eu vou pegar esse token e vou mandar para Redis. Redis, existe o token blá 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 blá? Vai falar, cara, não existe esse token. Então ele vai retornar um nulo. Ou seja, ele vai cair nessa outra condição aqui do if de não autorizado. Então aqui eu tenho dois casos, né? Esse token não existe, então eu retorno um não autorizado. Ou este token existe e ele não é no formato que eu quero, ou seja, o token que o usuário me passou não existe no meu Redis, então quando ele não existe no meu Redis, ele vai retornar um nulo. Então aqui ele passaria na primeira cláusula, ou seja, esse token existe, porém, como tem um ou aqui, e esse cara é nulo, ele vai retornar um não autorizado. E aqui embaixo, aqui tem a outra proteção, né? Ou seja, esse token existe e também existe no meu Redis. Porém, existe um terceiro caso que, mesmo esse token existindo, ele pode ser inválido, ou seja, esse token expirou. Então, a hora que ele cair nesse try aqui, ele vai falar, ó, verify async. Esse token que o meu Redis te devolveu, ele está expirado pelo JWT. Então, ele também vai te retornar um não autorizado, que também vai retornar um 401. Então, vamos lá, né? Chega um pouco da parte técnica e vou mostrar isso aqui funcionando. Primeiramente, vamos rodar o nosso projetinho, né? Deve mudar o fato que ele tá em inglês. Bom, então já estou com todos os nossos serviços rodando aqui, né? Então estou com o meu Redis Stack rodando, nosso MongoDB também rodando. Deve demorar um pouquinho, mas a aplicação já vai subir. Aproveitei e já deixei aberto também no Omnia. Então já dá para ver aqui que ele está me dando um não autenticado aqui logo de cara. Deixa ele só rodar aqui que eu já mostro tudo. Bom, subiu aqui o nosso serviço. Vamos tentar dar o nosso get bitter data, que ele traz os dados que estão dentro do nosso token JWT. Vou dar um send aqui, ele vai dar não autorizado, beleza. Vamos aqui fazer o nosso login, que é bem simples, é só passar no e-mail mesmo. Já me devolveu um novo token JWT. Então Ctrl C, vem aqui get bitter data, vem aqui no bitter, apaga esse cara, coloca o outro e dá um send. Bom, a gente viu que ele trouxe os nossos dados, né? Então todo aquele fluxo funcionou, né? Então ele caiu no nosso middleware aqui. Na hora que eu passei a autenticação, ele verificou que o token que eu passei existe no nosso Redis. Então ele não caiu nessa parte aqui do if. Ele verificou que o token que o meu Redis retornou é um token válido. Então com isso ele continuou o fluxo do caminho, né? Ou seja, o fluxo do nosso projeto. Mas beleza, eu tinha falado que o nosso token JWT ele poderia expirar e mesmo assim estar no nosso Redis, né? Então vamos ver aqui. Eu coloquei para o token do JWT expirar em, se não me estou enganado, foram 20 segundos, né? Então eu vou dar um F5 aqui. Ou seja, o token nosso está no Redis. Porém, a gente não sabe se ele ainda é um token válido, né? Então vamos testar aqui. Vamos dar um send novamente. E realmente, ele caiu na nossa primeira cláusula, né? O token poderia estar no nosso Redis, porém não seria um token válido. Porque o JWT ele expira. Mesmo ele ainda estando no Redis, ele não expirou no Redis, mas o próprio JWT expirou. Então vamos gerar um novo token. Get bitter data. Coloco ele aqui. Então send. Beleza, esse token ainda não expirou. E vamos ver aqui no Redis, é para ter 2 tokens aqui. Perfeito. Então eu tenho um token que a gente acabou de gerar, que é o de 3 minutos, e o de 1 minuto, que foi o primeiro, ou seja, ele expirou o JWT e não expirou no Redis.
E agora a gente tem um token que tá no Redis e ainda não foi expirado o JWT. Vamos testar. Pra ver se não expirou ainda mesmo. Beleza, já expirou aqui, então não vai ter expirado no Redis. Então vamos para o segundo caso. Vou aumentar aqui o tempo do JWT só para mostrar isso aqui. Então eu vou colocar aqui um token de 40 segundos. Ou seja, o meu novo JWT que eu gerar aqui, ele vai demorar 40 segundos para expirar. Vamos gerar um novo token aqui. Bota aqui. Beleza. Beleza, retornou o meu token aqui, né? Mas o que acontece se eu apagar esse token do meu Redis? Vamos entrar aqui. É para ser esse token mais novo aqui, né? Cara, aqui. Vou apagar esse token. Ou seja, eu estou passando, em teoria, um token JWT válido, porém esse token não existe no meu Redis, é para ele retornar um 401. Exatamente. O meu token JWT ainda é um token válido, porém como ele não existe no meu Redis, ele também me retorna um 401. Então, todos os casos que a gente demonstrou aqui já estão funcionando e meio que é dessa maneira que a gente acaba usando o Redis também como um session storage, né? Ou seja, a gente manda os dados para o Redis que podem esperar ou não, né? O dado que a gente mandou pode esperar ou não, mas os dados do Redis eles expiram, né? Como a gente viu aqui. A gente colocou um time to live, né? E aqui até no próprio Redis ele mostra o tempo que falta de expiração desse dado, né? Então, meio que é isso por hoje. Na próxima aula a gente vai começar já a desenvolver nosso front-end, que vai ser a nossa camadinha de, em vez de a gente ficar usando toda hora o Insomnia para executar as requests, a gente vai criar um front-endzinho em React, executando as requests, né, fazendo o resto né, que seria o grosso do nosso serviço, né, isso aqui são apenas camadas de segurança, né, usuário e auth. A gente vai realmente agora executar as tarefas, né, ou seja, a gente vai criar tarefas, editar as tarefas e apagar tarefas. Acabei esquecendo de falar, mas eu tô usando essa interface aqui do Redis, que chama mais Redis Stack Database. Esse cara aqui é um serviço que eu subi no Docker, tá? Então, para você usar ele, só digitar aqui Redis Docker. E ele, esse segundo parâmetro aqui embaixo, esse Docker Run Redis Stack, né? Ele roda o serviço do Redis, né? O servidor do Redis. E também roda um segundo serviço, que é para como se fosse literalmente uma interface visual para você ver os dados do Redis, né? Então ele roda o Redis aqui, essa interface que ela tá apontando para a porta 8001 e esse cara aqui aponta para o Redis. Então a partir daqui você consegue ver todos os dados que estão no Redis, né? Ele dá exatamente, tipo, o workbench aqui, como ele dá uns tutoriaizinhos aqui, dá umas métricas de análise, tudo que você está fazendo basicamente. Ele é mais uma interface visual. Então você consegue saber o que está subindo no Redis ou não. Acabei esquecendo de mencionar essa parte, então gravando esse pedacinho aqui pra vocês. Bom, então agora eu vou falar um pouco dos perrengues que eu tive pra usar o Redis aqui com o Nest. Bom, se for aqui na doc, você entra nessa parte de Techniques, Caching. Ele vai explicar brevemente como você adicionar cache na sua aplicação. E logo aqui pra baixo mostra, se vocês verem então, essa parte aqui de caching, né? Que eu falo que a gente usa aquela parte do Cache Manager e tal. Então, aqui a gente está usando o Cache Manager, que é aquela parte que a gente coloca o tempo de vai expirar o token, né? Aqui você também tem essa função aqui, né? Que é a que a gente usou, get e set, né? E, porém, quando você usa isso aqui, esse cara com o Redis, esse cara não vai existir. Isso é um problema de tipagem que tá na biblioteca e até agora não foi resolvido. Tanto que aqui ele fala para você usar essa lib aqui, né? Cache Manager Redis Store. E se você for olhar o projeto, você vai ver que eu não estou usando essa lib. E por que eu não estou usando essa lib? Por algum motivo eu estava olhando as issues no GitHub. Ela parou de receber atualizações. Então foi criado um fork dessa lib que chama chama Cache Manager Redis-get. É diferente dessa que está aqui na documentação. Essa lib aqui, essa
final -yet resolve exatamente os problemas de página, né? Porque quando você for usar esse cara aqui, que é o set e o get, nessa lib que mostra aqui na documentação do Nest, vai dar problema, vai dar ruim. Tipo, não vai funcionar, vai falar, tipo, o método get não existe, o método set não existe. E a única maneira que eu resolvi essa parte do Redis foi instalando essa biblioteca nova que tem esse final -yet. Vou até pegar exatamente o link que eu dei para resolver. Então aqui você tem aqui o upgrade Redis to V4 e é a lib. Bom, essa aqui é a lib que eu estou usando, é a que resolve os problemas de tipagem, tanto que você vê aqui que ela foi um fork. Tá aqui, ó, fork from Node Cache Manager Redis Store, que é exatamente essa lib que ele fala aqui. E aqui é a issue aberta. Então essa issue ela foi aberta em abril de 2020, ou seja, faz mais de um ano já que isso aqui tá aberto. E até agora não tem nenhum sinal de resolução, né? Então você vê que o povo tá usando a mesma coisa que tá aqui, porém não funciona. Lá pra baixo, vou deixar um comentário aqui falando que funcionou comigo. Né, tá aqui ó, o print do nosso projetinho que a gente tá usando aqui, falando que funciona. Eu coloquei aqui. Aqui sou eu, o bigode. Então o povo comentou aqui, ó, tipo, the last commit from this project was in October 16, 2022. Ou seja, a galera também tá achando que esse projeto tá abandonado, então por isso foi feito um fork para essa lib nova. E aparentemente essa lib nova tá a tendência está funcionando. E a galera já tá até fazendo pull requests pra cá, tá vendo? Então meio que é esse foi o perrengue que eu passei. Eu fiquei uns dias não, né? Fiquei umas boas horas aqui pra resolver isso aqui, até cair nesse problema. Basicamente essa aqui foi a solução que eu usei, foi usar essa lib que eu até deixei, tá aqui ó, Cache Manager -redis yet, e resolveu o problema da tipagem das funções get e set. Isso. Obrigado aí por quem assistiu até agora. Tamo junto e deixe seus feedbacks, like, gostinha e se inscrever, fazendo favor. Tamo junto.